Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo desta obra, que fala do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É composto por 11 capítulos e estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Atualmente estamos no item que trata dos espíritos durante os combates. Vejamos, então, a última questão desse item, que é a questão 548, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. O espírito que assiste calmamente a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo dos soldados que desencarnam na batalha? Como esse fenômeno se apresenta ao desencarnado que está assistindo? Né? Como? Como é que ele vê esse fenômeno? Resposta dos espíritos superiores: há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando começa a recobrar a consciência é que pode distinguir o espírito movendo-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural ao espírito que assiste à luta, que a visão do corpo morto não lhe produz nenhuma visão desagradável. Tendo-se a vida concentrado por inteiro no espírito, somente ele chama a atenção dos outros. E é com ele que o espectador conversa ou lhe dá ordens. Então, uma vez morto o soldado, e ele se separa do corpo de carne que morreu, ele continua vivo, o espírito que está ali acompanhando, ele não vai mais ter nenhum interesse pelo corpo, porque está ali a pessoa, em pé, né? Precisando ser orientada, encaminhada, esclarecida, o que for. Então, é o que eles estão dizendo aqui. Isso parece tão natural ao espírito que assiste à guerra, ali a batalha, que a visão do corpo morto não lhe produz nenhuma impressão desagradável. Tendo-se a vida concentrado por inteiro no espírito, saiu do corpo, morreu, está agora no desencarnado, somente ele, o espírito desencarnado, a atenção chama dos outros. Dos outros quem? Dos outros espíritos. E é com ele que o espectador conversa ou lhe dá ordens. No caso aqui, orientando, não é? Muito bem. E então, agora vamos entrar num outro, às vezes eu chamo de item, às vezes eu chamo de subitem. Ok, pode ser um subtítulo, um item. Pactos. Pacto é uma coisa que não se deve fazer, não é bom, não é? Antigamente fazia um pacto, cortando um pouco aqui, juntando sangue e prometendo uma pessoa a outra pessoa determinada coisa. Depois vem as cobranças, né? Se um desiste, vem as cobranças. Mesmo se a pessoa morre, né? Vamos lembrar aqui do livro Nas Voragens do Pecado, do Espírito Charles, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, contando uma encarnação da Dona Ivone do Amaral Pereira, em que ela tem a sua família toda assassinada, e então ela faz um pacto com a noiva do irmão, que também foi morto,
E as duas fazem um pacto que a única sobrevivente da família iria vingar a todos, destruindo o homem que esteve à frente do massacre. O que acontece? Ela já estava muito doente, a noiva do falecido, a noiva do seu irmão, e ela acaba desencarnando, mas não vai embora. Ela fica ali. As duas fizeram um juramento de vingança. E então, Dona Ivone, aquela encarnação, vai a Paris, encontra o responsável, o seduz, casa com ele, só para poder traí-lo, entregá-lo à rainha para ser morto. Só que nesse meio tempo ela se apaixona por ele e quer desistir do pacto. E aí, literalmente obsidiada pela ex-futura cunhada que não foi, porque o noivo foi morto, que não deixou ela desistir, que afinal era um pacto, e sim, ela tinha feito. E ficou naquela perturbação digna de uma obsessão. É isso, pactos. 549, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? E aqui é um pacto com o mau espírito. Elas duas fizeram um pacto, estavam as duas encarnadas, mas uma desencarnou. E aqui, se faz um encarnado, faz um pacto com o mau espírito. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com maus espíritos? Resposta dos espíritos superiores: não, não há pactos, mas naturezas más que simpatizam, quer dizer, encarnados com naturezas más, que simpatizam, que se afinizam com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Apelas então a espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus propósitos. Uma mão suja a outra, que não lava, que suja. Isso não significa que teu vizinho não possa livrar-se deles, desses espíritos importunos, inoportunos, por uma conjuração contrária ou pela própria vontade, via a virtude, a luz, afastando as trevas, não é? Aquele que deseja praticar uma ação má chama os maus espíritos, a fim de que o auxiliem nessa decisão, mas os quais, por sua vez, ficam obrigados a servir. Troca de favores. É o que faz, né? Esse acordo. Não, pacto não deixa de ser um acordo, não é? Fica obrigado a servir, já que esses espíritos também precisam dele para o mal que queiram fazer. É somente isso que consiste o pacto. O que aconteceu no caso da Dona Ivone, naquela encarnação, com a sua futura ex-cunhada, que iria casar com seu irmão, que morreu, é que o que aconteceu? Ela assumiu, porque ela ia morrer, ela então assume a identidade da noiva do irmão e vai para a corte. Não como ela, mas como a noiva do irmão. Ela assume a personalidade da falecida. Isso é aquele toma lá da cá, não é? E aí ela lá desencarnada também fazendo das dela para causar esse malefício àquele homem que, na verdade, fez o que fez porque era do exército da Rainha de França e havia recebido uma ordem da Rainha de França. Infelizmente, pessoas, principalmente antigamente, imagina,
vai se insurgir contra a rainha de França, era isso que eles faziam. Matavam aqueles que iam contra seus interesses. Sim, era assim que era o mundo antigamente. Pode acontecer alguma coisa disso hoje em dia, mas não é comum como era antes. Então, hoje em dia existem mais, vamos dizer assim, mais noção de seres humanos do que é certo e do que é errado. As pessoas até podem continuar fazendo coisas erradas, mas hoje em dia o errado não é um lugar comum. Hoje em dia nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Então, quem está certo, quem está errado. Não é um meio termo, né? Não existe. Ou é ou não é. E aqui Kardec vai comentar a questão 549, dizendo-nos assim: a dependência em que o homem se acha, algumas vezes em relação aos espíritos inferiores, provém de sua entrega aos maus pensamentos que esses lhe sugerem, e não de quaisquer acordos feitos entre eles. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria que simboliza uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. A questão é que se a pessoa acredita. Se a pessoa acredita, é aquela história até do efeito placebo. A pessoa está tomando ali um comprimido de farinha com água. Você acredita naquilo. Toma, melhora. Então, se a pessoa acredita que aquele pacto pode trazer consequências, e pronto, já é refém. Até porque se fosse esclarecido e mais lúcido, não faria pacto nenhum. Né? Vamos à questão 550. Pergunta Allan Kardec: qual o sentido das lendas fantásticas segundo as quais alguns indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Esse sentido de pacto também. Né? Então, o Satanás dá o que a pessoa quer e depois de um determinado tempo ele volta para cobrar, e o preço é a alma do outro. Para quando nós fazemos o mal, nós já estamos vendendo a nossa alma. Não para ninguém, mas para o erro. E a nossa consciência sabe disso e vai cobrar. Todas as fábulas, então, quer dizer, essa questão de vender alma, né? Para o Satanás. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Histórias meio que fantásticas, as fábulas. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. A lenda dos pactos é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência divina. Renuncia à missão que recebeu e às provas que terá que suportar neste mundo. Por quê? Porque quer o caminho fácil e enganoso. Não quer o caminho certo, porque o caminho certo é trabalhoso. É aquela história da porta larga e da porta estreita. A porta estreita é a porta da salvação. A porta larga é a porta da perdição. Então, vai sofrer nas vidas futuras as consequências deste ato. Isso não quer dizer que a sua alma fique para sempre condenada à infelicidade, porque não existe infernos, penas eternas, não é? Penas eternas. Até a pessoa pode forjar um inferno para si mesma, mas nada que dure eternamente. Até porque somos imortais, e assim meio complicado. Vai ficar lá para todo sempre. Não. Aí Deus não seria Pai misericordioso, imagina. Não. E continuam a responder os espíritos, dizendo: porém, se em vez de se desligar da matéria
Nela se enterra cada vez mais, em vez de estarmos procurando fazer o bem e vivermos de uma forma mais voltada para os interesses do espírito do que para os interesses da carne, estaríamos, então, cada vez mais enterrados na carne. Não desfrutará desse modo, no mundo espiritual, dos prazeres de que gozou na terra, até que tenha resgatado suas faltas por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. É o barato que sai caro. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência de espíritos impuros, estabelecendo-se entre eles um pacto silencioso que leva à perda do delinquente. Mas que lhe será sempre fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira firmemente. Precisa se arrepender. Não é isso. Ai, que bobagem que eu fiz. Pede ajuda, pedimos e recebemos. Porque queremos o quê? Corrigir. Fiz uma bobagem muito grande, não quero ficar neste caminho. Quero melhorar. Vou reparar o mal que eu fiz e quero prosseguir. Vai ter ajuda? Sim, vai ter ajuda. Mas não é tão simples assim. Vai exigir um pouco de humildade para reconhecer o erro, para querer reparar e tudo isso. Não é? Muito bem. Amanhã voltamos ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, projeto 15 minutos. Até amanhã. Muita paz a todos.